Como compreender terremotos ou sismos? Onde mais acontecem no Brasil e no mundo? O que explica tragédias como o terremoto de 7,7 de magnitude que atingiu principalmente Mianmar e Tailândia no Sudeste Asiático neste ano, resultando em milhares de mortes e colapsos humanitários de infraestrutura? O que é necessário para a prevenção? Estes e outros tópicos integram o nosso bate-papo de hoje do episódio 3 da série 14, Educação Socioambiental, Por quê, Para quê? Do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc. Nosso convidado é Bruno Colasso, mestre em Sismologia pela USP e doutorando em Geociência pela UNB, com tema sobre ameaça sísmica. O pesquisador atua no Centro de Sismologia da USP há mais de 15 anos e implementou o sistema de detecção automática de sismos na rede sismográfica brasileira. Bruno, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente WebDoc. Nesse especial que a gente vai tratar sobre a sismologia, né? A questão dos terremotos, tirar algumas questões assim que às vezes ficam de curiosidade das pessoas e também até pelo próprio entendimento, né? De entender o fenômeno, né? Então, a primeira pergunta, o que é um sismo, né? O que é um terremoto, para você poder esmiuçar aqui para a gente? Bom, senhor, obrigado pelo convite, um prazer participar. Um terremoto é quando dois blocos de rocha, né, eles se movimentam entre si. Então a gente tem inicialmente um bloco ali que ele se rompe, né, formando dois blocos e gera uma falha, uma fratura geológica, né, uma falha geológica. E esses dois blocos de rocha, que são imensos, né, eles se movimentam entre si. Então quando a gente pensa num terremoto, a gente pensa num ponto no mapa, né, uma coordenada XY, mas na verdade ela também tem uma profundidade, mas ela ocorre, o terremoto ocorre ao longo dessa falha, que pode ter centenas de quilômetros, né, dependendo da magnitude. O tamanho da falha é proporcional à magnitude. Então, quando esses dois blocos de rocha se movimentam, né, quando há essa quebra da rocha, ocorre esse fenômeno que a gente chama de terremoto. Bom, então a próxima pergunta é: o que é magnitude? Até onde ela vai? Né? O que a gente pode considerar assim de grave mesmo, né? Geralmente a gente né, ouve, né, que a magnitude é uma escala que vai de 1 a 10, né? Então isso é muito comum, a gente ouve. Na verdade, essa escala ela não tem nem limite superior nem inferior, e ela serve para a gente comparar os terremotos, né? A gente precisa comparar, esse terremoto foi mais forte que o outro, como, né? Então ele tem a ver com esse número que é a magnitude, que está relacionada ao tamanho da falha. Então, hoje, por exemplo, ocorreu um evento super importante em Mianmar, de magnitude 7,7. O tamanho dessa falha é quase 200 quilômetros. Então você imagina um bloco de rocha de 200 quilômetros que rompe, né, e ocorre essa movimentação repentina em poucos segundos. Então, a magnitude é esse valor, esse número, para a gente comparar, né, os tremores entre si, né, e a gente avaliar qual é o tamanho desse tremor. O maior terremoto que já aconteceu foi uma magnitude 9,5, então pode ser que corra uma magnitude 9,6, 9,7 de repente. E esse que foi o maior ocorreu aonde, Bruno? Esse maior ocorreu em 1960 no Chile. Tá? Então ocorreu milhares de mortos, né? Foi uma catástrofe mesmo, e com magnitude 9,5. Agora, a gente entrando no aspecto assim geográfico do Brasil, nós temos, né, sismos, temos terremotos. Qual é a magnitude maior que já ocorreu aqui, para você dar um panorama, né, do que acontece no nosso país e em quais regiões em especial, né, que tem maior incidência também? Esses nomes, né, abalo sísmico, sismo, terremoto, todos eles descrevem o mesmo fenômeno, tá? Tudo são terremotos. É que existe aí uma convenção, não está escrito isso em nenhum lugar, tá? Mas geralmente as pessoas falam terremoto quando é uma magnitude 5 para cima, assim, mas, de novo, é uma convenção que não está escrito em canto algum, tá? Mas, então, todos eles são sinônimos, é o mesmo terremoto. No Brasil acontecem tremores de magnitude 2 a 3 todas as semanas, tá? Então ocorrem uns 2, 3 eventos aí de magnitude até 3 em nosso país. Ele pode ocorrer em qualquer parte do nosso país. A maioria dos eventos vão ocorrer onde as pessoas estão longe das pessoas, né?
e que acabam nem ficando sabendo. Eles são registrados apenas por estações sismográficas, são aparelhos instalados aí que medem a movimentação do chão. Mas no Brasil existem áreas preferenciais, assim, onde ocorrem mais terremotos. São elas os estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, toda a costa do Brasil, desde o sul da Bahia até Porto Alegre, ali, né, a região que a gente chama de talude continental, plataforma continental. Ocorrem também muitos terremotos em Minas Gerais, no interior de São Paulo e também na zona centro-oeste, ali, Mato Grosso do Sul e também no Pantanal. Tendo em vista assim o histórico, né, dos sismos aqui no país, né, o que a gente pode dizer assim que foi o mais grave e onde tem a maior incidência dentre todos esses locais que você citou, né? O estado que mais tem tremores é o estado do Ceará, né, seguido pelo Rio Grande do Norte. Então, se você perguntar em São Paulo aqui se alguma pessoa já sentiu um terremoto, muito provavelmente vai dizer que não. Se você perguntar no Ceará, principalmente no interior, né, as pessoas vão dizer que sim. Lá é bastante comum, cidade de Caruaru, por exemplo, ocorrem tremores com alguma frequência, né? Um dos eventos mais importantes aconteceu no Rio Grande do Norte, né? Ele tem uma magnitude 5,1, mas aconteceram dezenas, né, isso foi na década de 80, né, aconteceram dezenas de sismos durante um mesmo dia. E foi um problema grande porque algumas casas chegaram a cair e teve um problema social porque as pessoas não sabiam muito o que estava acontecendo, né, como eram muitos tremores, né, um atrás do outro, então venderam suas casas, seus terrenos, né, a preço de banana, então, e depois perderam essas propriedades, então teve um problema social grande ali, causado por terremotos, apesar de não ter causado nenhuma morte, né, mas uma região mais pobre, né, a gente sabe que essa dificuldade de propriedade também. Também teve um terremoto muito importante, magnitude 4,7 em Minas Gerais, em Itacarambi, onde uma criança morreu. Ela estava dormindo quando aconteceu um terremoto e caiu um muro ali e acabou essa criança acabou vindo a óbito, né? O único registro que a gente tem, isso foi em 2007, o único registro de morte que a gente tem por terremoto no país. E o maior evento que já aconteceu em 1955, no Mato Grosso, numa cidade chamada Porto dos Gaúchos, com magnitude 6,2. Na época, isso não causou nenhum problema, a cidade não era populosa, né? Estava em construção ainda, né? Não tinha muitos edifícios, nada disso. Mas se acontecesse hoje, talvez a história fosse um pouco diferente. Agora, quando a gente compara assim a situação do Brasil com os demais países, né, da América do Sul, América Latina e também com os do Pacífico, né, que a gente vê uma incidência grande, qual é a nossa situação, né? O que a gente pode esperar, né? Construção de cenários, né, dentro, né, da sismologia. A grande maioria dos terremotos e os maiores, eles vão acontecer nas bordas das placas, tá? Então, ocorrem bastante terremotos na dorsal mesoatlântica, né, que é a divisão entre a placa sul-americana e da África, por exemplo. Ocorrem terremotos ao longo do Pacífico, né, todo o círculo, a gente chama de círculo de fogo do Pacífico, então regiões como o Japão, o Chile, Indonésia, né, também ocorrem muitos tremores no Caribe, né? Então, todos esses países, todas essas zonas que estão, todos os países que estão nessa zona são países que sofrem muito mais com a ocorrência desses fenômenos, né? E por isso também os países mais ricos, né, estão mais preparados. Também no Japão, por exemplo, é o país que mais investe em segurança contra terremotos do mundo. O Chile também tem um investimento alto nisso. Convive com esse problema há muito tempo. O Brasil está no meio de uma placa tectônica, está no meio da placa sul-americana, então a gente está longe das bordas. Como eu disse, a borda leste está ali no meio do Oceano Atlântico, a borda oeste está lá no Chile, na costa, ali no Chile, no Peru. Então o Brasil está no centro dessa placa. Então aqui vão correr os tremores que a gente chama de intraplaca, né? Também ocorrem devido às pressões, o Brasil está sendo comprimido por essas outras duas placas, e essas pressões se espalham por toda a crosta terrestre e acabam gerando os terremotos, mas não tem força suficiente para causar tremores tão destrutivos como no caso do Chile e do Japão. E quando a gente fala em réplicas, né, porque outro dia, né, aconteceu um terremoto, né, em outro país e a gente sentiu em São Paulo, né?
esses últimos anos ocorreram alguns, enfim, incidências desse tipo. O que exatamente a gente sente, né? Ai, o nosso lustre, né, balançou, eu senti tal, né? E é uma sensação física, né, que a gente sente, mesmo que não esteja a ocorrência no país. O que a gente explica a respeito disso? Bom, isso é um reflexo do próprio tremor, né? É a passagem da onda do tremor que aconteceu no Chile, por exemplo, na Bolívia, né? Na Argentina. Então, alguns sismos que ocorrem nessa região aí, principalmente na Bolívia, no norte da Argentina, dependendo da profundidade, da magnitude, as ondas quando passam pelo Brasil, principalmente aqui por São Paulo, também Minas Gerais, o norte do Paraná, a gente está numa bacia sedimentar, a bacia do Paraná. E os sedimentos, eles têm uma propriedade de amplificar as ondas sísmicas. Então, quando a onda está passando por aqui, ela é amplificada por causa da uma interação física, né? E essa onda amplifica. E quando a gente está em prédios altos, né? Esses prédios entram aí em certa ressonância e acabam balançando um pouco. Então, é muito comum, né, sismos na Bolívia, na Argentina, serem sentidos na Avenida Paulista, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Os prédios balançam um pouco as pessoas, e falam, a sensação é como se fosse o terremoto estivesse acontecendo ali, né? Mas, claro, com uma força muito menor. Bom, então, dentro do que você está explicando, no contexto brasileiro, a gente não deve ter a mesma preocupação equivalente a, por exemplo, do Sudeste Asiático, como você citou, né, desse sismo que aconteceu em Mianmar, Tailândia, hoje no 7,7, é isso? Muito provavelmente a gente não vai enfrentar um sismo desse tamanho, mas a gente também pode tomar certos cuidados, né? Quando sentir um tremor, tentar procurar, né, sair de casa, tentar sair dos prédios, enfim, e procurar áreas longe das construções. Por exemplo, eu não me lembro agora exatamente o ano, acho que foi 2015, ocorreu um terremoto no Maranhão, perto de São Luís até. As pessoas estavam em alguns prédios, sentiram um tremor, desceram dos prédios e ficaram embaixo, num saguão ali por causa do sol. Então, saiu do prédio, mas foi numa estrutura como se fosse um estacionamento embaixo do prédio que estava tremendo. Então, não é isso que a gente deveria fazer. Não aconteceu nada, não teve nenhum problema, era um sismo de magnitude perto de 4, que não ia derrubar o prédio, mas esse comportamento não era o adequado, era se afastar das construções. Então, o Brasil não espera, né, grandes acelerações causadas por terremotos grandes, né, de magnitudes grandes, 7, coisas do tipo, mas a gente sofre com alguns tremores, né, principalmente os lugares com construções mais precárias, né. Então, por exemplo, regiões em Minas Gerais ocorreram problemas com telhas, com casas, Rio Grande do Norte também, como estava dizendo, Ceará também, já várias casas foram interditadas por conta de tremores, devido a essas construções mais precárias que a gente encontra também no nosso país. E com relação, assim, à cobertura técnica, né, como é que é essa cobertura no país, né? Quantos equipamentos nós temos, enfim, quem é que é o gestor, né, desse trabalho? Como é que fica, assim, os cientistas, né, como você, né, o sismólogo, como é que é o contato, né, entre vocês? Como funciona, né, esse bastidor aí do acompanhamento? Então, durante décadas, né, a gente não tinha muitos equipamentos, né? Então, os estudos de sismologia eram feitos assim: alguém estava fazendo um doutorado, colocava uma ou duas estações em determinado lugar, estudava os terremotos daquela região por um tempo, e isso era movido para um outro lugar quando um outro estudante ia fazer alguma coisa, ou a gente estava pesquisando. Mas a partir de 2010 começou a ser implantada a rede sismográfica brasileira, né? Foi com aumento da Petrobras, né, em 2010 e até mais ou menos 2015. Então, com esse investimento na Petrobras, a Universidade de São Paulo, a Universidade de Brasília, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também o Observatório Nacional no Rio de Janeiro, né, essas 4 instituições começaram a instalar estações pelo Brasil afora. E a gente tem hoje 120 estações mais ou menos espalhadas no país. Elas estão em fazendas, geralmente.
E essas estações são permanentes, elas estão funcionando desde 2010, né, já tem aí quase 15 anos, e elas são permanentes, então elas mandam dados para essas instituições em tempo real. A gente nunca teve isso no país, né? E esses dados em tempo real esses equipamentos são de última geração, assim, eles são compatíveis com as redes mundiais. A gente, inclusive, fornece esses dados em tempo real para outras instituições. A USP, por exemplo, tem mais de 80 instituições conectadas nesses sensores, né? E contribuindo aí também com estudos de sismologia no mundo inteiro. E a manutenção, Bruno, fica por conta de quem? Qual é o órgão responsável, né? Até porque a gente sabe que os equipamentos têm que sofrer essa manutenção, né? E tem que ter recursos também, né? Para poder mantê-los. Como eu disse, a instalação, a implantação foi financiada pela Petrobras, e hoje a gente conta aí, desde 2016, mais ou menos, com um auxílio aí da CPRM, né, que é o órgão, como se fosse o Serviço Geológico Brasileiro. Mas quem faz de fato o trabalho de manutenção são essas 4 universidades, a USP, a UNB, a UFRN e o Observatório Nacional. Então, a gente meio que dividiu o país em cantinhos aí. Então a USP, por exemplo, cuida da parte mais sudeste, né? A UNB cuida do centro-oeste e da parte norte, né, na Amazônia, por exemplo, muito difícil o acesso. A UFRN está ali no nordeste, e o Observatório Nacional cuida de estações que estão ao longo da costa, aí, desde o sul da Bahia até Porto Alegre. Bom, agora a pergunta é o seguinte: quando a gente tem esses problemas de mineração, barragens de rejeito, né, que como ocorreu em Mariana, Brumadinho, é possível também detectar esses tipos de tremores, né? Eu sei que você tem um trabalho, né, a respeito disso. Gostaria que falasse para nós. Hoje o Centro de Sismologia, inclusive, tem uma parceria com a Vale, né, para monitoramento de algumas barragens em Minas, né, em Minas Gerais, né, no Quadrado Ferrífero, e também em Carajás. Isso aconteceu depois do acidente de Mariana. Essas estações são importantes para a gente descobrir se, no caso de algum rompimento, coisa do tipo, foi causado por um tremor ou não. Por exemplo, em Mariana, na época de Mariana, a gente não tinha estações, mas em Brumadinho a gente tinha uma estação, inclusive, na mina do Córrego do Feijão, onde aconteceu esse problema. E na época, eu lembro que se especulou muito que a barragem caiu devido a um terremoto, né, que foi precursor ali aquele evento do derramamento da lama. Mas como a gente tinha uma estação lá, a gente conseguiu provar que não teve nada. Então, os motivos do escoamento, do rompimento da barragem foram outros, né? Então, a gente ter um aparelho registrando constantemente, a gente consegue dizer se ocorreu ou não o evento. Então, dizer que não teve também é importante nesse caso, né? E esses aparelhos, como curiosidade, também são tão sensíveis que eles são capazes, né? Foram capazes de registrar todo o escoamento da lama, né? Então a gente também publicou algum trabalho sobre isso, né? Dizendo, mostrando a importância, né? Como se deu esse movimento da lama. Então a gente consegue, né, diferenciar tremores, tal, e esses tipos de forma de onda, né? E saber qual é o evento que ocorreu naquela época, naquele horário. Com relação ao princípio de precaução, né? Você até falou de algumas medidas que têm que ser tomadas, mas a gente sabe que às vezes muitos países não têm estrutura, né? Como o Japão, enfim, né? Tecnologias. O que é essencial, né? Fora a tecnologia, o comportamento humano no tocante assim à questão dos terremotos. Precisa desse preparo em como se comportar, né? Depois que ocorreu o terremoto, não tem muito o que fazer. A gente não consegue prever, né, quando um terremoto vai ocorrer. Existem hoje alguns sistemas de alerta, eles foram desenvolvidos principalmente para tsunamis, né, que dá tempo, né? Dá tempo assim, você tem, sei lá, 5 minutos para fazer alguma coisa.
e aí, às vezes, alguns segundos, né, dependendo da distância que você está. No caso de tsunami, você tem mais tempo, né, porque a onda demora um pouco para chegar. Mas no caso do terremoto, mesmo que você dê um alerta, né, ocorreu um terremoto perto da costa e essa onda vai chegar aí, e você tem, sei lá, 20 segundos para sair do prédio, sair de casa, né? Então, não tem como prever o terremoto, mas esse comportamento rápido, né, de tentar buscar áreas abertas pode acabar salvando vidas. Então, você pode não ter algum preparo nos edifícios, né, custa muito caro, né, desenvolver edifícios, casas com proteção de terremoto, mas de repente você tendo um sistema de alerta, mesmo que seja por alguns segundos, né, de antecedência, você pode acabar salvando algumas vidas. Bom, então quer dizer que não há, a ciência não consegue assim detectar a tempo, vamos dizer assim, um dia ou horas que vai ocorrer um terremoto, é isso? Não, é impossível prever os terremotos, né? Muitos sismólogos acreditam que nunca vai ser possível, né? Mesmo com toda a tecnologia a ser desenvolvida, né? Então são forças realmente descomunais aí, que a gente não tem muito controle. O que a gente consegue no caso por exemplo, hoje aconteceu um terremoto de quase 8, né, 7,7, então a gente pode dizer com certeza, né, que réplicas vão ocorrer, como já estão ocorrendo. Então já teve magnitude 6, de repente vai ter uns magnitude 5, outros magnitude 4 aí por alguns dias. Também, só que você não consegue dizer a que hora isso vai acontecer, né, nem onde, né, mas quando tem um terremoto grande, a gente sabe que réplicas vão ocorrer, mas isso não é prever terremoto, é só um fato estatístico aí, e do comportamento desse fenômeno. E para a gente finalizar, né, em âmbito mundial, já que estamos falando sobre Mianmar e Tailândia, né, que são os mais recentes, né, quais foram as principais ocorrências mundiais, né, com relação a terremotos, que até hoje marcam, né, a historicidade também da sismologia? Essa é uma opinião pessoal, mas um terremoto muito importante, foi talvez um dos primeiros a ser registrados, aí, ocorreu em 1755, em Lisboa. Ocorreu no mar, né, perto de Portugal, mas foi muito sentido e causou muita destruição em Lisboa. E esse evento, ele marca a própria história da sismologia. Então ocorreu esse tremor no mar, que acabou fazendo com que a cidade tremesse, né? Prédios caíram, né? Construções caíram, não prédios, não, 1755 não tinha prédios, mas construções, né? Igrejas, né? É, casas caíram e as pessoas morreram por causa do tremor. E além disso, ocorreu um incêndio, né? Devido aos tremores. Então já morreram pessoas devido ao terremoto. Depois começou um incêndio. Aí começou a queimar, né? E as pessoas correram para a praia, para sair das cidades. Quando chegou na praia, ocorreu um tsunami. Então, 3 eventos em sequência, né, de destruição. E, como curiosidade, as pessoas começaram a se questionar, né, por que aquilo estava ocorrendo. Porque, por exemplo, elas viram que caíram igrejas, mas outras casas, outros tipos de estabelecimentos não. Então, por que a igreja caiu se ela é protegida, né, por Deus? E outros estabelecimentos ficaram intactos. E aí começou a se questionar que aquilo, né, os temores não tinham causa divina. E aí começou a fase do iluminismo e tudo mais, e começou a se discutir ciência a partir desse evento. Então, essa é uma opinião pessoal, eu acho que esse é um dos eventos mais importantes que aconteceu no mundo, porque marca aí a própria história da sismologia, né, como nasceu esse estudo. E na fase contemporânea, qual que você destacaria, né, da ocorrência? Teve muitos sismos importantes. Esse terremoto do Chile marcou também, foi em 1960 que ocorreu, mas marcou também foi um start para mudar como o Chile ia se proteger dos terremotos, né? E muitos eventos importantes no Japão, por exemplo, em 2011, né, onde ocorreram o vazamento de produtos químicos devido às usinas nucleares, né? Então, todos esses eventos são importantes para a gente
ter uma consciência, né, de onde construir, né, usina, por exemplo, construir uma usina nuclear onde ocorrem terremotos não é muito interessante, né, para as pessoas. Então, ter esse questionamento, conhecer quais são as áreas principais onde ocorrem os terremotos para a gente colocar ou não construções que vão trazer um risco à população, por exemplo. E, Bruno, eu gostaria que você fizesse essas considerações finais. Fique à vontade. Eu que agradeço, foi um prazer falar com você, Sucena. Gostaria de convidar as pessoas a conhecer, por exemplo, o site do Centro de Sismologia da USP, que é sismo.iag.usp.br, e lá você encontra informações sobre os últimos eventos, né, últimos tremores que aconteceram no nosso país, mas também há uma aba chamada Sentiu Aí, onde, se você sentiu um terremoto, você pode deixar seu depoimento, reportar ali para a gente que hora aconteceu, como aconteceu, né? Se você estava dormindo, foi acordado, se mexeu lustre na sua casa, movimentou móveis por algum motivo, e isso acaba contribuindo também com o boletim sísmico brasileiro. Então, alguns eventos, né? A gente tem hoje mais de 120 estações espalhadas pelo Brasil, mas o Brasil é muito grande. Então, às vezes acontecem eventos em alguns lugares que só uma estação registrou, ou nenhuma estação registrou, são eventos de magnitude baixa, mas as pessoas sentiram. Então, quando alguém levanta a mão e diz que sentiu, a gente consegue fazer uma análise melhor e isso acaba contribuindo com a ciência no país. Bom, gratidão e bom trabalho para você e os demais cientistas, né, que atuam nessa área. Obrigado, Luciano. Um prazer falar.